irmãos, estamos aqui de volta no nosso canal da Igreja Missionária Unida do Brasil, também nos nossos aplicativos, né? Nós queremos trazer essa missão. Então acompanhe-nos aí pelas nossas redes sociais. A gente tem trazido para você várias mensagens a respeito do Espírito Santo. Então estamos nessa série de mensagens a respeito do Espírito Santo. E nós queremos convidar você a não somente ouvir, mas colocar em prática aquilo que Deus tem nos dado. Eu sei que tem tantas mensagens a respeito do Espírito Santo, de pessoas poderosas, extraordinárias, né? Gente que tem realmente trazido conteúdos profundos. Eu estou aqui na simplicidade, trazendo aqui para a nossa comunidade, né? um pouquinho a respeito do Espírito Santo. Estamos na nossa quinta mensagem a respeito do Espírito Santo, dessa vida de intimidade com o Espírito Santo, crescendo na intimidade com o Espírito Santo. Então, hoje nós queremos falar como nós podemos crescer nessa intimidade com o Espírito Santo, né? Como a gente pode crescer. Nós já falamos da missão do Espírito Santo, da experiência de um novo nascimento. Nós já falamos das características de alguém que nasceu de novo. Falamos também dessa experiência do batismo, né, no Espírito Santo, desse revestimento, a importância de sermos cheios do Espírito Santo. E hoje nós queremos falar como crescer nessa intimidade com o Espírito Santo. Como é que nós podemos crescer nessa intimidade com o Espírito Santo? Porque, queridos irmãos, nós não conseguimos avançar se nós não nos aproximarmos do Senhor. Porque às vezes nós entregamos a nossa vida a Jesus, né? E vamos caminhando ali, mas não vamos crescendo. A Bíblia diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento, tanto para com os homens como para com Deus. Então é necessário que a gente cresça na intimidade. E à medida que a gente vai crescendo na intimidade, a gente vai descobrindo coisas novas, o Senhor vai revelando coisas novas. Deus não pode revelar coisas profundas a alguém que não tem intimidade com Ele. Somente a partir do momento que eu e você passamos a ter intimidade com Deus, a gente vai começando a descobrir coisas extraordinárias. Ninguém sai contando os seus segredos para a pessoa que você não conhece. Você faz isso? Dificilmente a gente faz isso, né? A gente conta a nossa história para a pessoa que a gente conhece, para a gente ter mais intimidade, vai se aproximando. E ninguém conhece uma pessoa de um dia para a noite, né? A gente vai conhecendo as pessoas no decorrer da estrada, na amizade, no relacionamento, na comunhão. E à medida que a gente vai ganhando confiança, a gente também vai fazendo o quê? Abrindo o coração, vai compartilhando. E a gente vai ganhando com isso mais força, vai tendo mais segurança. Então a mesma coisa é com o Espírito Santo. Se a gente não se aproxima do Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Mas à medida que você vai o conhecendo, ele vai revelando coisas novas e profundas que você não conhece. Então nós queremos falar um pouquinho. É claro que existe 1001 formas de você crescer na graça e no conhecimento. Mas a gente quer dar uma introdução a respeito deste assunto. Então o Espírito Santo, ele deseja intensamente ter profunda intimidade com aqueles que ele habita. Entendemos que a única forma de avançarmos no terreno do inimigo é através do poder do amado Espírito Santo. Crescer na intimidade com o Espírito Santo é uma questão de sobrevivência espiritual. Então já pensou alguém morando dentro da sua própria casa e você não conhecer ela, não saber qual é o nome dela, não saber o que ela gosta? Já pensou um estranho morando dentro da sua casa? Como que é essa vida de um estranho? É como se alguém morasse na sua casa e você não tivesse intimidade. Hoje nós temos muito isso acontecendo, né? Nas grandes cidades, as pessoas, cada um mora no seu apartamento, mas ninguém sabe quem mora no apartamento da frente, né? Ninguém sabe quem mora no apartamento do lado, 201, 203, 204. As pessoas são estranhas. Se encontram às vezes ali no elevador, né, descendo, subindo, lá na garagem, alguma vez lá no pátio do condomínio, mas elas não têm relacionamento. Eu sou morador do 201, eu sou do 200, né? Elas vão para os seus trabalhos, desce, pega seus carros, pega o metrô, pega o trem, pega um ônibus, pega um carro e vão trabalhar. E volta e entra no seu apartamento e ficam ali presas dentro daquele casulo, né? E não conhece quem está do lado, não sabe quem são os vizinhos, a não ser quando tem uma reunião de condomínio que as pessoas se apresentam.
Às vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós. E imagina você não ter intimidade com Ele, não saber o que Ele pensa, o que Ele acha. E a Bíblia diz que Ele é o nosso dirigente, é que vai dirigir a nossa vida. Então, viver sem ter intimidade com o Espírito Santo é uma questão de tempo e as pessoas vão se atrofiando e vão morrendo. Então a gente precisa ter essa intimidade com o Espírito Santo, porque isso é uma questão de sobrevivência. Então por que nós precisamos, saber, para ter essa intimidade? O que eu e você precisamos saber? Primeira coisa, eu preciso crer que o Espírito Santo habita em mim. Em João 14:17 diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vocês. Então essa palavra eu preciso crer, mas como assim? Eu preciso crer. Você precisa crer que o Espírito Santo habita em você. Você crê nisso? Que o Espírito Santo habita em você? Pastor, como é que eu posso crer? Como é que eu identifico se eu creio ou não? Simples. Quando, por exemplo, você está andando com uma pessoa que não é, que você não conhece, você não está sozinho. Você faz tudo o que você quer. Sabendo que tem uma pessoa te olhando, você tira sua roupa. Sabendo que alguém está olhando você. A não ser que seja uma pessoa muito íntima, o marido, a esposa, você tira sua roupa. Você fala tudo o que você quer. Você diz e fala e pratica tudo o que você quer. Então, eu preciso saber que o Espírito Santo habita em mim. Eu creio que o Espírito Santo habita em mim. Então, quando eu creio, automaticamente eu vou ter mais cuidado. Eu não vou viver numa vida de pecado. Eu não vou viver enganando. Porque eu sei que o Espírito Santo está ali. Tem uma pessoa que mora comigo. Então eu não posso fazer tudo o que eu quero. Mas eu tenho que fazer aquilo que aquela pessoa, que vai agradar aquela pessoa. E nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Então se eu faço tudo o que eu quero, se eu ando, pratico tudo o que eu acho que eu devo praticar, a gente não consegue crer que o Espírito Santo está em nossas vidas. Então quando a gente recebe uma pessoa na nossa casa, estou tentando explicar para você entender. Quando a gente recebe uma pessoa em nossa casa, o que a gente faz? A gente arruma a casa, procura botar as coisas tudo no lugar, Se as pessoas brigam, elas não brigam mais. Tem alguém em casa, nós recebemos visita, vamos nos comportar, Deixa a casa arrumadinha, ajeita aqui, ajeita o banheiro, falam baixo, As pessoas parecem que nunca discutem, tem ali uma vida transformada porque recebemos uma visita. Então nós devemos nos comportar, ser educados, tratar bem as pessoas. Quando eles forem embora, a gente toca o terror, Então é da mesma forma. Então o Espírito Santo, eu preciso crer que esse Espírito Santo habita em mim. E é o que a palavra diz em João 14:17, O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então a gente tem que ter esse cuidado. Primeira coisa para ter intimidade com alguém é saber que alguém está ali, Mesmo de forma invisível, que a gente não consegue ver, mas eu preciso crer na palavra, que a palavra diz que Ele está comigo. Então outra coisa, cada pessoa determina o seu grau de intimidade com o Espírito Santo. Então quem é que vai determinar? É o Espírito Santo que vai determinar o grau de intimidade? Claro que não. É você. É você que dá liberdade para o Espírito Santo. É você que dá liberdade para a pessoa chegar perto de você, para conversar com você, para ter intimidade. Então se você crê que o Espírito Santo está na sua vida, o que você vai falar para ele? Ele está morando dentro de você. A presença dele está aí dentro de você. Então você vai determinar o grau de relacionamento que você vai querer com o Espírito Santo. Então se você não quiser relacionamento com o Espírito Santo, você não vai ter. Mas também não vai ter o fortalecimento, não vai ter a graça. E a gente vai começando, a gente vai falar em outras ministrações sobre entristecimento, Quando a gente não obedece o Espírito Santo, ele se afasta de nós, a gente vai terminando ficando vazio. Então cada pessoa vai determinar
o grau de intimidade. Outra coisa, eu preciso me aproximar-se do Espírito Santo. Quem que se aproxima do Espírito Santo? É eu. O Espírito Santo já veio para habitar em mim. Só que quando o Espírito Santo chega dentro de nós, ele quer fazer uma modernização, ele quer limpar aquela casa que estava suja. E se a gente não dá essa intimidade, não permite que o Espírito Santo venha limpar a nossa casa, o nosso coração, né, tirar a sujeira que está ali dentro, ele não vai ficar por muito tempo, porque o Espírito Santo ele pode até entrar numa casa bagunçada, mas ele não vai permanecer numa casa bagunçada. Escreve isso, né? Ele pode entrar numa casa bagunçada, cheio de lixo, cheio de um monte de coisa. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, confessa a Jesus, a casa dele está bagunçada. Os pecados são perdoados, mas está uma bagunça. E o Espírito Santo entra dentro dessa bagunça para organizar, colocar cada coisa no seu lugar. Ou seja, se você não permite o Espírito Santo trabalhar na sua vida, automaticamente ele não vai permanecer ali na sua casa. Ele não vai permanecer no meio da bagunça, não. Ele vai continuar morando aqui nessa favela, nessa periferia, nessa casa desarrumada. Não, ele vai permanecer ali não. Ele vai dar ordem, porque ele é Deus e ele veio para colocar a casa em ordem. Então, se você não se permite ser curado, ser tratado por ele, o resultado é o quê? Que ele vai se entristecendo, ao ponto dele abandonar aquela casa, porque você não está permitindo. Então, você precisa se aproximar do Espírito Santo, né? Porque ele já veio, ele já se aproximou. Agora é hora de você se aproximar ao Espírito Santo. Então, qual é o caminho para que a gente possa se aproximar do Espírito Santo? Primeiro, a gente precisa entregar a vida a Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Como é que o Espírito Santo vai entrar na minha casa se eu não permitir? O Senhor diz que ele vem, e Jesus diz que está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta. A nossa vida, ela tem uma porta que só tem uma maçaneta por dentro. Eu que posso abrir, ninguém pode invadir. O diabo tenta invadir pelas brechas, mas Jesus ele só entra pelas portas, né? O Espírito Santo só vai entrar pela porta. Então você precisa entregar a sua vida para Jesus. Se você continuar sendo o dono da sua vida, Jesus não pode, porque ele não faz divisão, ele não divide, ele não faz aquela coisa, não, se fica a metade e a metade você me doa, não. Ou Jesus é dono da sua vida ou ele não é o dono da sua vida. Ou ele tem o controle total das ações da sua vida, ou ele não é aquele acionista que pega 10%, 5%, 15%, não. Então eu preciso ter confiança para entregar a minha vida para Jesus. Então eu preciso me entregar a Jesus para que ele possa entrar. Então quando eu entrego a minha vida para Jesus e recebo ele, aceito ele como meu Senhor e Salvador, porque muita gente quer receber Jesus como Salvador, aquele que me tira do pecado, que me ajuda no dia da tribulação, que é o meu socorro bem presente, mas ele não tem controle sobre as ações da minha vida. Então se Jesus não for o majoritário, ele que tem o controle das ações, ele não vai continuar sobre a sua vida. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso entregar a minha vida, confiar em Jesus, no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, para que a gente possa ser salvo. A segunda coisa, a palavra de Deus. Colossenses 3, 16, 17 diz que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ou seja, a palavra de Cristo, ela precisa habitar plenamente em nós. Precisa habitar plenamente na nossa vida, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Sem esse conhecimento, né, sem esse conhecimento da palavra de Cristo habitando em nós, nós não vamos conseguir crescer. Então, ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Cante salmos, hinos, cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, faça-o em nome do Senhor Jesus, dando graça a Deus Pai por meio dele. Então, a palavra de Deus, ela precisa habitar em nós. Como é que eu vou crescer na graça e no conhecimento se a palavra do Senhor não habita em nós? Então, hoje nós vivemos um analfabetismo espiritual da palavra de Deus. Poucas pessoas se interessam em trazer a palavra de Deus para o seu coração. O que nos faz defender
e fortalecer e vencer o inimigo? É a palavra de Deus. Quando nós encontramos Jesus sendo tentado por Satanás, Jesus se defendeu baseado na palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Então Jesus não falou hashtag partiu Satanás, né? E não fez lá um jargão, está amarrado, está queimado. Não, ele defendeu-se com a palavra. Quando chegou a hora de expulsar, ele expulsou. Vai de Satanás, porque está escrito que somente a Deus o adorarás. Então nós precisamos ter esse entendimento e essa compreensão para que a nossa vida seja transformada. A palavra de Deus precisa. Então ter uma vida de intimidade com Deus passa pela palavra. Outra coisa, a oração. Mateus 26, 41, de vigie e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A carne é fraca para quê? A carne é fraca para obedecer à voz de Deus. Ela é forte para fazer a sua vontade. Então, quando Jesus está dizendo que a carne é fraca, está dizendo que a carne é fraca porque os discípulos não aguentaram ficar ali orando e dormiram. Então, a carne é fraca para obedecer a Deus. Observe toda vez que você vai ler a Bíblia, que você vai orar, que você vai fazer alguma coisa que está ligada ao Espírito, nós vamos ter dificuldade. A carne vai tentar dificultar, a carne vai tentar impedir, vai gerar uma preguiça, vai gerar um desânimo para que você não cumpra. Então a carne é fraca para obedecer à vontade de Deus, mas é forte para poder manter o seu padrão da carnalidade. Então nós precisamos entender. Então a vida de oração, ela é uma vida de intimidade, de busca, de sacrifício. Outra coisa também, o jejum. Lucas 4, 1 e 2, de Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, né? Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Ou seja, observe bem, né, que se nós quisermos ter intimidade com o Espírito Santo, nós precisamos entender. Jesus foi levado ao deserto cheio do Espírito Santo. Jesus foi lá jejuar, orar, buscar a presença de Deus, se preparar para o seu ministério. Então, quero deixar essa dica para nós termos uma intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos crer que Ele está conosco, nós precisamos determinar o relacionamento e nós também precisamos nos aproximar dEle, entregar nossa vida a Jesus, trazer a palavra para o nosso coração. Esse é um dos caminhos que nós precisamos traçar. Eu sei que teria muitas outras opções e com certeza tem muito. Se você procurar, você vai ver muitas características para termos uma vida de intimidade com Deus. Mas basicamente é isso: você se entregar a Jesus Cristo, confiar na sua palavra, crer que o Espírito Santo está habitando e obedecer aquilo que Ele tem nos dado. Se a gente caminhar por esse caminho, a gente vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Lembre-se que ser cheio do Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo, é uma questão de sobrevivência espiritual. Não é uma questão de achismo, eu gosto ou eu não gosto. É uma questão de ter uma vida de sobrevivência espiritual. Pense nisso. Como é que está a sua sobrevivência espiritual? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Se Deus permitir, a gente vai dar continuidade na nossa sexta mensagem a respeito do Espírito Santo. Um forte abraço, até a próxima.